Olha aí pessoal, o Anderson já saiu perguntando sobre Flatpak e Slackware, nos parabenizou lá pelo vídeo recente que a gente fez sobre a distro e perguntou se a gente chegou a instalar Flatpak nele e se isso deixaria o sistema mais simples de utilizar. Anderson, muito obrigado por ter elogiado o vídeo, fico feliz que você tenha gostado e para ser sincero, eu tinha começado a instalar o Flatpak no Slackware via Slack Builds, mas eu desisti no meio do caminho porque dava muito problema, era muita dependência que eu ia ter que instalar manualmente antes. A minha intenção era instalar Steam, na realidade, via Flatpak, para não precisar habilitar o repositório de 32 bits, como eu fiz lá no vídeo, e fazer todo esse processo manualmente, né? Mas no final das contas eu acabei achando que fazer esse processo era menos complicado, menos trabalhoso do que fazer o processo de instalar o suporte a Flatpak para depois instalar Steam. Ter suporte a Flatpak seria excelente para o Slackware, sem dúvida, pode ser algo que... Poderia ser algo, na realidade, que já viesse instalado com o sistema por padrão. Não precisaria vir com nenhum Flatpak necessariamente, mas com suporte a ele. Seria já uma mão na roda. Só que eu acho que a ideia do Slackware vai um pouco contra essa facilidade toda, justamente, né? Hoje, na verdade, não de hoje, né? Mas o Slack acaba sendo uma distro bem de nicho, né? Um nicho de pessoas que gostam de usar o computador de uma determinada forma, meio old school. Se a ideia é ser mais produtivo, configurar as coisas rápido, realmente usar o Slackware não parece ser o melhor caminho. O GeoLinux Responde de hoje tem o apoio da Finlink, que é um software bem legal para você que precisa fazer acesso remoto com o modo gráfico em servidores ou workstations Linux. Se você tiver um servidor central, digamos, e você quer logar vários usuários com o modo gráfico através de um FinClient, esse é o cara. Link na descrição para você saber um pouco mais. E eu também vou deixar o link do vídeo que a gente fez no nosso outro canal, o GeoLinux Clips, para explicar como ele funciona, como instala, como configura e tudo mais. O GeoLinux Responde é o quadro do canal onde os membros enviam algumas perguntas, a nossa equipe seleciona algumas delas e a gente responde aqui para vocês em vídeo. Para enviar perguntas também, a única coisa que você precisa é se tornar membro do canal. O valor mais básico é de R$ 2,99 por mês. Então, se você acredita no nosso trabalho e acha que ele vale mais do que R$ 3 ao mês, né, durante o mês, além de ter acesso ao GeoLinux Responde, você ainda tem outros benefícios e nos ajuda pra caramba. Claro, se quiser apoiar ainda mais, nós temos a categoria Play e Go com ainda mais benefícios. Inclusive, falando de Slackware e de GeoLinux Play, olha só a oportunidade, gente. Tá rolando um evento gratuito para quem quiser aprender Shell Script avançado, patrocinado pelo GeoLinux Play em parceria com o SlackJeff. Então é só você acessar geolinux.com.br/shell e se cadastrar na nossa newsletter para participar. As aulas são ao vivo e gratuitas para quem quiser chegar. As versões gravadas e editadas vão ir para o GeoLinux Play depois, então você que é membro do canal vai poder assistir quando quiser, além de tirar um certificado. Fica ligado por aí. O Luciano diz que gosta do Manjaro XFCE, já utiliza aí 1 ano no computador dele, e apesar de ter testado algumas outras distros com o XFCE também, o Manjaro é que mais agradou. Então ele me pergunta se eu acho que falta divulgação para o Manjaro alcançar mais usuários, como acontece com o Ubuntu e com o Mint. E eu digo sim, falta divulgação, mas esse não é um problema exclusivo do Manjaro. Quando você olha para uma fonte de consulta que não seja algo nichado, tipo DistroWatch, que considera mais a intenção da busca, como o Google Trends, dá para ver que o Manjaro não é muito popular, ao contrário do que muita gente imagina. Se as pessoas buscassem por coisas relacionadas ao Manjaro, e não só dicas e tutoriais, mas qualquer coisa que envolvesse o Manjaro, elas apareceriam nesse índice. Apesar do declínio, o mundo Linux ainda é o Ubuntu para a maior parte da população, que não se importa em qual é a distribuição da moda, não se importa se existem outras distros. Se você colocar o Windows, por exemplo, no Trends, dá para ter uma noção da diferença de interesse no assunto. Mas eu acho que o Manjaro tem muito que melhorar na questão de experiência de usuário. Eu estou utilizando o Manjaro KDE faz pouco mais de um mês, não é a versão XFCE, e ele consegue me irritar com muitas coisas bobas, assim, atualizações que quebram o sistema acontecem com uma frequência muito mais alta do que eu desejaria. Enfim, tem uma outra pergunta relacionada a isso daqui a pouco, então eu explico melhor. Então, em resumo, sim, precisa de marketing, precisa de divulgação. Não só o Manjaro precisa, né? Mas só marketing também não vai ser suficiente se eles não entenderem qual é o público-alvo que eles querem atingir e quais as soluções precisam ser criadas para agradar mais esse público-alvo. Nem sempre as distribuições são tratadas como produtos, nem sempre elas são realmente produtos, mas se você quiser avançar no mercado, você precisa ter esse tratamento diferencial. E a pergunta do Mário é que complementa a anterior aqui que eu tinha mencionado. Ele me pergunta se eu já terminei o meu desafio com o KDE
ele relata ali que teve alguns problemas e tal, e me pergunta se eu já tenho o meu veredito final. Então, não terminei ainda. Eu quero passar pelo menos uns 3 meses usando o Plasma, mesmo que seja por alguns dias da semana apenas. Eu fiz alguns hoppings ao longo desses últimos tempos no meu SSD de testes na Workstation, indo do Manjaro KDE para o KDE Neon, depois de volta para o Manjaro KDE, só que naquela instalação mínima que ele tem, e é a que está rodando até agora. Eu vejo muita coisa rolando no desenvolvimento do Plasma, eu acompanho os posts que a gente faz lá no GeoLinux trazendo as novidades, e eu achava que eu ia querer receber essas novidades, como eu mencionei lá no vídeo do KDE Neon. Mas a verdade é que usar o computador dessa forma só me deixou meio chateado. E assim, entenda, usar o computador é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, mas todo boot no Manjaro KDE e no KDE Neon também era uma surpresa diferente. Por várias vezes eu me estressei com configuração de monitor e painel que não aparecia e widget que sumia. O meu plano é o seguinte, assim que sair o novo Kubuntu LTS, agora em abril, eu vou utilizar ele por pelo menos um mês, eu acho, eu vou tentar, né? E ver se na LTS as coisas são mais estáveis e menos bugadas. Vou abrir mão de recursos mais novos necessariamente por uma experiência um pouco mais sólida. Eu descobri muitas coisas legais sobre o KDE nesses últimos dias, mas eu me frustrei tanto quanto, eu diria, a maior parte das vezes. Eu ainda vou fazer um vídeo quando essa experiência acabar, ou quando eu instalar talvez o Kubuntu, né? A gente possa fazer já um review do Kubuntu, pelo menos mostrando ali as novidades e dar início a essa experiência. Mas eu sinto que assim como tem gente que não se sente 100% confortável no GNOME e prefere outra interface, eu acho que eu não me sinto 100% confortável no KDE. Mas da mesma forma, eu não me sinto 100% confortável no GNOME também, se for analisar, né? Acho que o problema, na realidade, de testar tantos sistemas e distros diferentes e usar eles, sabe, cada um pouco todos os dias, faz com que nada seja realmente perfeito. Eu vejo coisas que poderiam melhorar em cada um deles. Mas é isso, né? Ainda vai ter conteúdo sobre isso no futuro, então confiram se estão inscritos aqui no canal para não perderem o material quando sair. Dá uma olhada aqui embaixo, que às vezes o YouTube desinscreve. Deixa um like que aumenta a possibilidade do YouTube te notificar também quando sair alguma coisa nova. E antes de irmos para a nossa última pergunta, um recado do nosso patrocinador Sandbox, que é aquele tipo de serviço feito especialmente para você que está enlouquecendo aí com a sua caixa de e-mail. O Sandbox tem bots que organizam ela para você. Funciona com qualquer e-mail na realidade, tem várias ferramentas de automação. Por exemplo, se você sempre faz o mesmo gesto de organização de um determinado e-mail, um determinado tipo de e-mail, os bots vão começar a entender que é isso que você quer fazer e vão começar a fazer isso por você. Acessando o link na descrição, você tem $25 de crédito para testar essa ferramenta ou acessa sandbox.com/geolinux para ganhar esse benefício. E a pergunta do Marcelo é a seguinte, ele mencionou na realidade que está acompanhando a evolução dos processadores ARM com o M1 da Apple e tudo mais, e pergunta sobre a falta de concorrentes que a Apple tem nesse segmento por enquanto. O que está faltando para isso acontecer? Ele pergunta se seria o problema a falta de um interpretador tipo o Rosetta 2 que a Apple tem para rodar os binários x86 no Windows e no Linux. E é uma boa pergunta, eu também tenho acompanhado aí essa evolução de processadores ARM, eu sou um feliz proprietário de um MacBook Air M1, é excelente, eu simplesmente adoro usar o macOS com ele, a bateria às vezes chegou a durar semanas até, dependendo do uso que eu faça, se eu fizer um uso mais esporádico. E o que falta para acontecer, na verdade, é a Microsoft se interessar em fazer algo e avançar nesse setor. A gente sabe que a Qualcomm tinha, ou ainda tem, uma parceria de exclusividade de venda de equipamentos com Windows na Microsoft quando se fala de processadores ARM. Então, se a Qualcomm não quiser fazer nada com Windows, a Microsoft não pode fazer esse negócio com nenhuma outra fabricante, né? Então, até que exista alguma mudança nisso, a Microsoft, o Windows, teria dificuldades legais de ser embarcado com um outro chip no mercado, ou até da própria Microsoft criar o próprio chip dela, tipo, entre aspas, o M1 da Microsoft, né? O Windows ARM já existe, mas ele não recebe ainda tanto amor e carinho quanto o Windows normal, digamos assim. E o Windows ARM já tem esse conversor tipo Rosetta também. Sinceramente eu não sei qual é o nome dele, não sei se tem um nome, mas a gente pode ver ele em ação no vídeo que tem aqui no canal sobre o Parallels que está rodando no macOS, onde eu mostrei exatamente um Windows virtualizado em ARM que conseguia rodar aplicativos x86 dessa forma. Aplicativos como o Rosetta 2 podem ser importantes nesse período de transição. A Apple colocou ele lá não porque ele é a melhor solução, mas porque precisava ter alguma coisa, senão o macOS ia ficar completamente inútil. Ao menos até os desenvolvedores começarem a lançar os seus aplicativos em ARM, claro, né? Mas nos 3 sistemas, considerando o Linux como uma coisa só, coisa que é uma
uma forma equivocada de pensar, mas enfim. Linux é o que tem mais apps em ARM hoje em dia já. Tem repositórios inteiros compilados com essa arquitetura. Veja aí o Raspberry Pi, por exemplo. Softwares como o Rosetta são legais, mas no mundo ideal eles não deveriam ser necessários. A Apple costuma ditar algumas tendências, né? Mas nem tudo o que eles fazem se torna uma tendência imediata. Para ver mais computadores com ARM no mercado, a Microsoft precisa querer avançar aí no mercado dessa forma também. Quanto a distros Linux, geralmente os Linux vão ser instalados em computadores de mercado que são vendidos originalmente com Windows também. Pode ser que uma System76, uma Tuxedo da vida, lancem algum modelo com hardware ARM no mercado, como já tem alguns Chromebooks assim também. Mas o grosso do mercado ainda depende do Windows e da Microsoft. Então, para a gente ver concorrência e crescimento de ARM em computadores domésticos, a Microsoft precisa se mexer. Acho que uma boa forma de ficar de olho nessa tendência é acompanhar a Microsoft e ver quando eles começarem a falar mais sobre os benefícios do ARM na publicidade. Quando isso acontecer é porque vem coisa por aí, quase certo, né? Para quem gosta de ARM, a gente tem um vídeo review do MacBook Air que eu mencionei, que está aqui do lado, que vale a pena conferir se você ainda não viu. E nós também temos um vídeo sobre o Parallels que eu tinha mencionado, que eu vou deixar aqui também. Para participar dos próximos quadros como esse aqui do canal, clique no botão Seja Membro aqui abaixo do vídeo. Muito obrigado a todos os participantes, em especial aos membros da categoria Go, que nos dão aquela força extra. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, gente. Até lá. Falou!